No início, quando as pessoas ficavam doentes, o médico, ao visitá-las, já fazia e preparava as poções, os ungüentos, as misturas. Ele já levava consigo, na sua maletinha, um arsenal de produtos que tinham como finalidade o alívio ou a cura daquela situação. Houve também um desenvolvimento dentro dessa área e apareceram uma série de novas substâncias obtidas todas da natureza que podiam auxiliar. Então surgiram as boticas, onde, mediante uma prescrição, uma solicitação do médico, o medicamento era preparado para aquela pessoa em função da sua patologia, do seu problema. Quando surgiram as guerras mundiais, em virtude das pessoas estarem no fronte de batalha e terem que ter um atendimento imediato, instantâneo, se tornou necessário preparar substâncias que pudessem ser utilizadas naqueles locais e que apresentassem uma facilidade de uso e de conservação. Exatamente é nesse momento que nasce a indústria farmacêutica. Por volta de 1970, nasce um movimento aqui na América do Sul, na Argentina, aqui no Rio Grande do Sul também, com alguns profissionais que começam a estimular novamente a preparação individualizada, trabalhando numa área específica, formulações para a pele, para a parte dermatológica, formulações cosméticas. Então hoje, farmácia de manipulação e o medicamento industrializado tem uma diferença muito grande. Um prepara fórmulas que atendam um grande número de pessoas e o outro prepara um medicamento para atender determinadas afecções, determinadas patologias, ou seja, muitas vezes aquela droga, naquela concentração, precisaria ser feita numa dose menor, numa quantidade menor, ou numa dose maior, e não apresenta essa apresentação não é encontrada no mercado. Então a farmácia tem a condição de preparar a quantidade necessária para aquele tratamento. Este daqui é o laboratório de dermatologia, onde a gente faz fórmulas de cosméticos, e aqui a gente tem vários equipamentos que nos ajudam para que esses cosméticos tenham bastante qualidade para o nosso cliente. A gente começa com o cadastro do cliente e aí então a gente coloca, de acordo com o receituário, o nome do médico, a quantidade do produto a ser elaborado e sua composição. Aqui nós temos um equipamento que é chamado de ungüentor. Ele é um equipamento que ele é utilizado para misturas dos cosméticos, então ele faz, além de trituração e suspensão de pós, ele faz também a homogeneização dos produtos, de uma forma que seja padronizada e que a homogeneidade seja garantida. Antes de se produzir, é feita uma conferência pelos farmacêuticos para ver se todos os dados estão corretos, as dosagens corretas, a maneira de tomar, a posologia, a indicação médica, e aí então é elaborado no laboratório. Esse daqui então é um moinho de rolos. Ele é utilizado em todos os processos que precisam de micronização de pós, que tem um tamanho de partícula muito grande, e usado também para homogeneização. Então a gente garante a qualidade dos nossos hormônios através desse equipamento também. A gente pode saber qual é o fornecedor de cada matéria-prima também, da onde o laudo, ter acesso ao laudo de cada matéria-prima, aos controles de qualidade de cada matéria-prima e do produto, e com isso então te dá uma segurança da qualidade e da fonte, de onde surgiu toda essa manipulação. Para pesagem e manipulação dos hormônios, a gente tem essa capela de exaustão, que é apropriada para isso, e utilizamos uma balança analítica, então, que ela tem um grau de precisão maior. Toda a água que é utilizada na manipulação, ela é purificada através desse equipamento, onde ele garante a qualidade de toda a água que é usada em cada cosmético que sai desse laboratório. Então as pesquisas são feitas e lá apresenta que determinada afecção
teve uma melhora acentuada com um determinado produto em determinada concentração. Os profissionais da área médica, de posse desses trabalhos, podem e fazem uso dessas ferramentas que muitas vezes até a gente chama de a última escolha do paciente, quando ele não tem mais escolha. Tá? E o que se percebe ao longo da história é que essas escolhas salvaram a vida de muitas pessoas. E isto é o diferencial. A farmácia de manipulação tem que ser vista dessa maneira, como uma ferramenta capaz de fazer aquilo que apresentam os trabalhos, que apresentam as novas publicações e que levará muito tempo para estar disponível no mercado. E nós temos a condição de acessar essas matérias-primas, de proceder à sua mistura, à sua transformação e disponibilizar ao paciente mediante a orientação do médico. Se nós voltarmos muito pouco no tempo, questão de 15, 20 anos atrás, quando os medicamentos sumiram do mercado em função da política de controle de preços que o governo exerceu, que não era mais vantajoso para a indústria trabalhar, nós fomos a única fonte de acesso a esses medicamentos que a população teve durante um ano. Patologias que eram tratadas com drogas extremamente baratas, com efeito tão eficaz ou até mais do que as novas drogas, né, em função de uma decisão econômica. Então, é preciso que haja essa questão de reconhecimento e essa questão de entendimento que nós trabalhamos no mesmo circuito, na mesma via. Em termos de precificação do produto manipulado, então nós precisamos determinar os custos das matérias-primas, custo do controle de qualidade, o custo da estrutura necessária para a produção, o custo do treinamento, do estudo e desenvolvimento dos seus farmacêuticos. Todo esse processo é quantificado e vai fazer parte da formação do preço desse produto. O fato dele não ter o mesmo preço do produto industrializado deve-se a um fator muito importante. A nossa cadeia comercial ela é muito pequena, ou seja, é nós com o cliente. Nós não temos aqui uma estrutura de marketing, estrutura de distribuidores, CDs de distribuição, representantes. Isso tudo é muito caro dentro desse processo. É uma das partes mais caras. Aquele processo de pesquisa que levam 10 anos e que levam à patente de um produto também está no preço de um medicamento industrializado. Isso não faz parte do preço do produto manipulado. Então, ele tende a ser um pouco menor do que o preço do produto industrializado.